Olá, tudo bem com você? Que bom saber que você está nos assistindo todas as semanas no programa Falando em Psiquiatria, que começa neste exato momento. Alô, você também que nos ouve pela frequência 890 da Super Rádio Itapuã, Guerra Comunicações, nos domingos à noite, nos domingos no final da tarde aqui pela Guerra Comunicações. Falando em Psiquiatria, tem o objetivo de trazer até você que nos ouve, que nos assiste, dados, informações e também respostas de muitas dúvidas através do profissional que está altamente capacitado para atender todas as pessoas de Pato Branco e também de toda a região sudoeste. Eu falo do Dr. Ricardo Zimmer, que é esse nosso grande colaborador do Falando em Psiquiatria, que aqui está todas as semanas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Romão. Hoje vamos falar sobre doenças mentais, entre elas a esquizofrenia. Esse é um tema muito interessante que você vai tirar suas dúvidas e vai saber que muitas situações você não tinha conhecimento desta área da psiquiatria, que é essa parte da medicina que cuida da saúde mental humana. Daqui a pouco nós voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Falando em Psiquiatria desta semana, doenças mentais. No programa anterior, que nós abordávamos a síndrome do pânico, nós encerrávamos o programa, Dr. Ricardo Zimmer, falando sobre a psiquiatria, que antigamente a psiquiatria era mais conhecida como a ciência que cuida dos loucos, dos hospícios. E claro que isso está se desmistificando, já está completamente modificado. Quem busca ajuda não é louco. Quem busca ajuda não é porque está transtornado. Muita coisa mudou de lá para cá, né, doutor Ricardo? Muita coisa. A gente tinha no Brasil, na década de 70 até o início dos anos 80, aqueles manicômios, né, em que os tratamentos psiquiátricos eles eram feitos com internamento. Depois dos anos 90, e principalmente depois nessa última década dos anos 2000, teve um aprimoramento das medicações e das técnicas psicoterapêuticas. Então, se a gente for ver, Romeu, os quadros de saúde mental, o que englobam? Onde é que o psiquiatra pode tratar? As demências, né? Os quadros de dependências químicas, de álcool, drogas, né? A esquizofrenia ou as psicoses, que é essa perda do contato com a realidade, os transtornos de humor, principalmente aí depressão, distimia e o transtorno de humor bipolar. Depois disso a gente tem os quadros ansiosos, que são a síndrome do pânico, que a gente falava no outro programa, a fobia social, o transtorno de ansiedade generalizado, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o estresse pós-traumático, né? São os quadros ansiosos. Depois a gente tem a questão das somatizações, que é a representação física de uma questão psíquica, de um sofrimento. A gente também tem os transtornos alimentares, a própria psiquiatria infantil com N situações, né, de doenças que começam na infância, o próprio TDAH, que é muito difundido hoje, que já se sabe, os transtornos de personalidade, também essa coisa do sociopata, mas não só, tem vários outros tipos de transtornos de personalidade. Então, hoje se entende, né? Se a gente fosse pensar, Romeu, em 1800, nos Estados Unidos, só tinham 3 tipos. Eles entendiam 3 tipos de doenças mentais. Nos anos de 1900 já se tinham mais qualidades. Quais eram esses 3 tipos lá em 1800? Era a perversão, que era aquela pessoa maldosa,
e os outros tipos de medo e um quadro de humor. Basicamente era isso que se entendia. O próprio Freud, ele colocava as coisas como as neuroses e as perversões, também um jeito muito raso de se entender. Se a gente pega os critérios de diagnóstico norte-americanos, hoje a gente tem mais de 370 classificações de patologias que se apresentam com características específicas, né? É bastante doença para a gente saber. Todas mentais. Todas mentais, né? Até a gente tem, Romeu, o transtorno mental induzido por uma questão orgânica. Por exemplo, alguém que tem, após um infarto do miocárdio, a pessoa tem depressão. Se a pessoa tiver depressão, Romeu, para a gente ver a magnitude disso, ela tem 18 vezes mais chance de falecer se ela sofrer um infarto. Poxa. Não é pouca coisa. Mesmo ela tendo sintomas leves de depressão, que às vezes são confundidos assim, a pessoa está doente e tal, uma pessoa cardíaca, piora muito o prognóstico, ou seja, a evolução do transtorno. Então, é muito comum a gente ter patologias psiquiátricas junto com quadros clínicos, dos mais variados, diabetes, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, câncer, né, tratamentos pós-cirúrgicos. Então, a psiquiatria, na verdade, por ser a mente está relacionada com tudo, ela permeia vários campos da medicina. E hoje, o que a gente tem, então, Romeu, voltando lá, tirando dos manicômios, a gente tem os leitos psiquiátricos no Hospital Geral, né? E mesmo a própria interconsulta psiquiátrica, que é aquilo da gente ser chamado no Hospital Geral para acompanhar um paciente clínico. Internou para fazer, sei lá, uma cirurgia e teve uma complicação. O cirurgião chama o psiquiatra para acompanhar aquele quadro associado, ou um clínico também. Então, a psiquiatria mudou bastante. E a loucura que se falava, e isso eu vejo piadas em cima disso, e muitos pacientes não querem consultar com o médico de louco, né? Você tem um preconceito? Assim, não, eu não vou no psiquiatra, não sou louco? Pois é. Os loucos em si, eles correspondem a 1% da população, que seria a esquizofrenia. Né? E esses geralmente, eles não têm a crítica que eles são loucos. Né? Eles não acham que são esses esquizofrênicos, porque eles têm o delírio, uma construção que não corresponde com a realidade. Por exemplo, assim, a pessoa acha que está sendo perseguida porque tem um carro com vidro fumê na frente da casa dela. Mas assim, quantos carros com vidro escuro tem na frente da casa e não, né? Então, ou a pessoa tem alucinações, geralmente vozes de comando que dizem para ela fazer alguma coisa ou que comentam o que ela está fazendo. Isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia. Nós temos um exemplo claro numa telenovela recente, aí, o ator Bruno Gagliasso, se não me falha a memória, despertou esse problema. O próprio filme Mente Brilhante também coloca essa situação da esquizofrenia, né? E é um sofrimento psíquico extremamente intenso, Romeu, essas pessoas, porque elas perdem a conexão com a realidade, elas começam a acreditar mais no medo delas, que geralmente é uma paranoia, assim, de se sentir perseguido, né? Então a pessoa começa a ter conduta para tentar se proteger de uma ameaça que não existe, né? Mas que para ela aquilo é real. Então não adianta a gente dizer que não existe, para ela existe. É um sintoma da doença. Esses são os sintomas que são chamados de positivos, né? Então a pessoa às vezes tem um comportamento muito bizarro, não fala coisa com coisa, o pensamento dela fica desagregado, tanto que esquizofrenia significa mente quebrada, cindida. E geralmente começa nos homens, por exemplo, entre 20 e 30 anos, e as mulheres entre 25 e 35 anos. E os homens aí levam a pior, porque começando mais cedo, quanto mais cedo começa, pior é a evolução. Alguns casos começam após os 40 anos, mas é bastante raro. A esquizofrenia acontece, ela fica presente no indivíduo 24 horas ou, como nós vimos na telenovela, existem uns ataques,
umas situações diferenciadas em determinados momentos. E podem ter pioras, né, do quadro, em que a pessoa fica mais psicótica, ela fica mais fora da casinha, vamos dizer assim, que ela se sente muito mais perseguida, que ela tem muito mais vozes, que ela enxerga muito mais coisas que não existem. E aí ela começa com aquele comportamento absurdo, né? Eu lembro de um episódio em que ele saía correndo atrás de uma menina que estava correndo em frente à casa e ela estava fazendo lá o exercício dela, não tinha nada a ver com ele, mas ele acreditava que ela era um espião, alguma coisa assim. Então, uma das questões, a gente pergunta para a pessoa se quando ela está na rua, ela acha que os outros estão olhando ou rindo dela, como se ficasse naquela percepção de se sentir perseguido. Ou se tem vozes que comandam quando não tem ninguém perto, né? Quando a pessoa escuta coisas. Então, é muito comum essas pessoas, às vezes, elas ter hábito de falar sozinha, porque elas estão falando com essa alucinação, né, Romeu? Então, e é um sofrimento muito intenso. Bom, doenças mentais, entre elas a esquizofrenia, são dois temas, vamos dizer assim, do programa Falando em Psiquiatria desta semana com o Dr. Ricardo Zimmer. Um exemplo da saúde mental afetada, da doença mental como a esquizofrenia, são os andarilhos. Existem muitos andarilhos, aqueles famosos, onde toda a cidade tem seu personagem. Daria para encaixar nisso também? Sim, Romeu, isso que você está falando é bastante verdade. Se a gente pegar e for para Curitiba, a gente vai encontrar aquelas pessoas, né? Assim, em qualquer lugar que a gente andar, a gente vai encontrar essas pessoas andando na rua. Então, é muito comum eu ter alguns pacientes que a família, eles sumiram 20 anos, andaram a América Latina inteira, né? Essas pessoas ficam muito à mercê de ameaças, a riscos de agressão, a riscos físicos, ao frio, à fome. Então, elas não têm condições de se auto-reger, elas precisam de um cuidado. E aí tem a necessidade da existência de hospitais para internar essas pessoas. Não que precise morar no hospital, mas que precise ser internada para estabilizar com a medicação, para que a família consiga tomar conta. Porque senão isso é impossível. Não tem como uma pessoa leiga, né? Eu mesmo, quando psiquiatra sozinho, se me deixar uma pessoa assim em casa, eu não dou conta dela. Preciso ter uma instituição, preciso ter um ambiente físico adequado para controlar o surto psicótico. Precisa de contenção física mesmo. Senão a pessoa não tem condição de ajudar no tratamento porque ela não tem a ideia funcionando. A realidade dela é outra. Muito bem, doenças mentais, esquizofrenia, vamos abordar outras situações do programa Falando em Psiquiatria desta semana com o Dr. Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, nosso convidado de todas as semanas aqui no Falando em Psiquiatria pela TV Itapuã, Canal 10 e pela Rádio Itapuã AM também. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.